Senhor, fala conosco neste momento. Fala com a tua igreja nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos a tratar do nosso ser, da nossa existência. Toca, Senhor Deus, os pontos mais sensíveis da nossa existência e transforma segundo a tua bondade. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós estamos dando início a uma série de sermões chamado O Divã, que na verdade a gente vai tentar navegar ou fazer uma incursão na nossa interioridade, na nossa alma. Eu quero convidar a você a estar aberto e disposto a isso. Eu já disse domingo passado que não se trata, não tem nada a ver com terapia, tá ok? Mesmo porque terapia quem fala é o paciente e não o terapeuta. Então não é isso que vai acontecer aqui. Porém, nós vamos tocar em algumas bifurcações da nossa interioridade e de alguma forma chamar o Deus de poder e transformação para entrar na nossa existência e nos ajudar a entender aquilo que somos, aquilo que passamos a ser. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus toque as nossas vidas de uma forma muito profunda para a glória do Senhor. Antemão, eu quero dar alguns pressupostos para isso. Eu, na minha trajetória cristã, que já faz algum tempo, desde a minha infância, daquilo que eu tenho aprendido da escola dominical, daquilo que eu aprendi em cada estudo bíblico, em cada palestra, em cada sermão que eu ouvi, na minha trajetória e conversas com líderes religiosos, líderes de igreja, aquilo que eu aprendi e absorvi no seminário, tudo isso que eu ouvi, tudo isso que eu absorvi, nada pôde trazer respostas, algumas inquietações, alguns problemas que nós enfrentamos ou que a comunidade enfrentava. Mas contudo, essas pessoas que frequentam a comunidade ou passavam por esses problemas, eram pessoas convertidas, que tinham o Espírito Santo de Deus, que tiveram experiências com o Senhor, que tiveram um encontro com Cristo. Ainda assim mantinham problemas e determinados costumes, determinados padrões, determinados pecados, e elas não conseguiam se livrar disso. E é muito normal, e talvez você se identifique assim. E eu então comecei nessa minha angústia, porque também não só havia as pessoas assim, eu também me sentia assim. Mas como eu, que tenho o Espírito Santo de Deus, que nasci de novo, eu que recebi Jesus na minha vida, convertido, eu que sou cristão dos cristãos, eu que sou congregacional dos congregacionais, eu que estudei os 28 artigos da breve exposição da teologia, segundo Robert Reid Calley, eu que estudei teologia clássica, desde Gênesis a Apocalipse, que conheci sistematicamente a teologia, como não consegui mudar, como que a minha vida e algumas áreas, alguns porões, algumas portas ainda se abrem e se escancaram, e aquilo que eu vejo lá dentro não são coisas boas, não são coisas que eu possa me orgulhar. E eu sei que muitos de nós vivemos assim também, e muito disso vem o primeiro pressuposto teológico, é que nós temos uma regra cristã. A regra cristã é exatamente de sair do inferno para ir para o céu. Você sai do inferno, que é um lugar, e você vai para o céu. E a gente tem essa lógica nas canções, esse pensamento de, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, então você tem que ir para o céu, aceita Jesus. E a lógica que nós vivemos, isso eu citei alguns domingos atrás, ela vai sendo construída dentro dessa lógica de sair do inferno e ir para o céu. E a gente fica pensando no céu, mas entre o inferno e o céu tem uma vida aqui, tem uma existência aqui.
Entre a lógica do lugar, de sair de um lugar para ir para o outro lugar, existe uma existência humana que está fixa dentro de nós mesmos, que não tem a ver com o lugar, que não tem a ver para onde eu vou, ou da onde eu saí, mas tem a ver com o meu aqui e agora. E o que eu faço com isso? O que eu faço com esta existência? Então eu comecei a entender, de uns 10 anos para cá, isso foi sendo elaborado, que a vida cristã não é um lugar que a gente sai, e não é um lugar para onde a gente vai. A vida cristã é quem nós éramos, o que nós nos tornamos através do pecado, e o que nós devemos ser. Mas qual é a resposta para isso? A resposta é simples, é Jesus Cristo. A resposta é simples, porque é Ele que me tira da condição que eu estou, ou naquilo que me tornei, para que eu seja aquilo que Ele é, para que eu seja então igual a Ele, que eu chegue à medida de Cristo Jesus. Então, não é mais a lógica do sair do inferno para ir para o céu, é a lógica de sair da minha condição de pecador para assumir a condição do Cristo, para me tornar igual a Cristo. Isso então acalmou meu coração. Por quê? Porque nessa trajetória de santificação, de buscar ser igual a Cristo, responde algumas inquietações, porque eu estou em construção ainda pelo Senhor, na busca de me tornar aquilo para qual eu fui designado a ser. Então, nesse sentido, nós precisamos fazer o resgate da nossa identidade e aquilo que somos. Romanos capítulo 12, verso 3. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 3. O apóstolo Paulo diz: pela graça que me foi concedida, digo a cada um que não pense de si mesmo além ou aquém daquilo que vocês são ou devam pensar, mas pensem com moderação, pensem ponderando, pensem refletindo, segundo a medida da fé que Deus tem concedido a cada um. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para pensarmos a respeito de nós mesmos com moderação, com reflexão. Pensar a respeito de nós mesmos, não além e nem a quem, mas pensar de fato quem nós somos. Pensar de fato quem de fato é o nosso eu, nosso sujeito. E é interessante, queridos, porque quando você faz essa pergunta para si mesmo, quem eu sou? É difícil responder, quem que eu sou? E a resposta, ela é muito difícil. E a gente pergunta então para Deus: Deus, quem que eu sou? E Deus vai dizer: olha, você é uma criatura, você é um ser que eu criei à minha imagem e à minha semelhança. Daí você olha para dentro de si e fala: Senhor, mas onde está a tua imagem e a tua semelhança? O Senhor é isso mesmo? Tem certeza? O Senhor fica como eu? O Senhor tem raiva? O Senhor esperneia, chora, grita, vai para o quarto escuro, dá piti, não pensa nas coisas? O Senhor é isso mesmo? É isso, Deus? E a gente percebe então que quando Deus fala que nos fez a sua imagem e semelhança, entrou um vírus no negócio ali. Esse vírus foi o pecado. Eu não sei quantos irmãos mexem com computador, mas saiba, quando entra o vírus no computador, danifica o seu programa, arruina tudo. E aquilo que era para executar determinadas ações ou ferramentas, elas perdem então a sua originalidade e ela perde as suas funções. O pecado assim entrou como um vírus na nossa vida.
e mudou então aquilo que nós fomos programados para sermos, imagem e semelhança de Deus, e passamos a ser o produto do pecado, e a partir de então nós não nos entendemos mais. A partir de então tudo ficou confuso, tudo ficou obscuro. A partir do vírus que entrou arruinando a nossa história, tudo ficou confuso. Então o apóstolo Paulo agora, ele fala para a gente: olha, você precisa conhecer a você mesmo. Você precisa pensar a respeito de você com moderação, com reflexão, ponderando, olhando para si. Mas só que a tradição cristã, ela não permite muito isso. Ela não exige de você que você olhe para si mesmo e se perceba no espaço, e você vai passando a ser o produto do meio. Você passa a ser o produto da onde você está, da igreja que você passa a ser o produto da família que você se encontra, e você vai perdendo a sua autonomia e a sua identidade e a sua essência. E você começa a responder e dar respostas aos conflitos da vida segundo as categorias da igreja, da religião, da família, da sociedade, e você se percebe confuso. Mas que é isso? Por que eu estou respondendo assim? Na verdade eu não penso assim. Mas por que eu estou falando assim? Será que é isso mesmo? Quem que eu sou? E é interessante você começar a pensar nisso, quem que você é. E é a respeito disso que eu quero falar nessa noite. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Quando você nasceu, o que primeiro foi gerado em você? O que primeiro foi gerado a respeito da tua existência? Talvez alguns aqui vão responder: o que foi gerado primeiro em mim foi o coração. Segundo a medicina, o que primeiro é feito é o coração lá no útero da mãe. Outros talvez fossem pensar: o que foi feito primeiro a respeito de mim, da minha existência? Poderiam responder o quê? Eu não sei. Qual a resposta que vem na sua mente? E eu fiquei perguntando então a respeito de mim: o que foi gerado primeiro em mim? E eu cheguei a uma resposta teológica fantástica, pelo menos para mim, maravilhosa. O que primeiro é gerado da nossa vida é o nosso nome. É a concepção daquilo que nós seremos. O projeto. Um projeto. E o projeto tem um nome. Por exemplo, o nome que recebemos é a primeira coisa a ser gerada a respeito de mim e de você. Deus disse assim, façamos Adam, no hebraico, a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A primeira coisa a ser gerada foi um projeto e uma concepção no coração de Deus, para gerar eu e você, para fazer eu e você. Não é isso que diz a Bíblia? Então, segundo a tradição bíblica, a tradição do povo judeu, do povo hebreu, quando uma pessoa ia nascendo, ela ia recebendo o nome segundo as concepções do pai, segundo aquilo que o pai imaginava que aquela criança seria. Então Davi disse: eu vou ter um filho, meu filho será o pai da paz, ele vai estabelecer a paz em todo Israel. Então ele fez Absalão, o pai da paz. E a gente então vai nomeando filhos e dando aquilo que nós queremos que eles se tornem, aquilo que eles sejam. Então você recebe um nome. Só que quando você nasce, aquele nome, aquele intento que você recebeu na sua concepção, ele começa a se distanciar de você. Ele começa a pegar uma trajetória, a entrar numa bifurcação, que ela não corresponde exatamente quem você é. Voltando, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Num determinado momento entrou um vírus,
e aquilo que era para ser a imagem e semelhança de Deus, já não é, foi corrompido, foi danificado. Todo o programa estabelecido por Deus agora não está correspondendo mais à sua expectativa e propósito, porque o pecado entrou. Mesmo que a gente receba um nome, uma concepção de projeto, esse projeto tem a tendência e a possibilidade de ser danificado. Agora pense em você, salvo exceções, seu pai te projetou, concebeu você, ele disse: eu vou ter um homem, e esse homem terá o nome de Cláudio, porque ele será um príncipe. Eu vou ter uma filha, minha filha será Lúcia, porque ela será uma luz. Sua mãe, seu pai, que te concebeu em família, teve sonhos para você, intenções a você, e agora você fica pensando: o que significa o meu nome? Amanhã todo mundo procurando no Google, né? Mas para além do que significa o nome, é o propósito da tua criação, essa é a essência. Mas em algum momento, o propósito da criação foi danificado, e a gente precisa olhar para dentro, precisa se conhecer, precisa se entender, precisa se ver, se enxergar por dentro, para poder enxergar para fora, para poder olhar para fora, para poder se entender, para poder então de alguma forma se relacionar consigo mesmo, porque se você não se entender, você não vai entender ninguém. Porque se você não se conhecer, os traumas, os medos, os conteúdos, da onde vem a tua angústia, da onde vem essa ansiedade, da onde vem essa aceleração toda pela vida, da onde vem o seu medo, da onde vem o seu temor, da onde vem o teu ciúmes doentio, da onde vem essa forma de pensar que ninguém te ama, da onde vem esse jeito de viver que faz com que todos têm que te amar, e quando você vê alguma coisa que beira o não amor, você se entristece, daí você fica escravo de todo mundo, escravo das pessoas, escravo da vida. Quando você não se entende, você não acende uma luz dentro de você, de maneira alguma você vai conseguir se relacionar com o outro, porque em primeiro lugar, a gente só se relaciona se entendendo, se conhecendo, se vendo, acendendo uma luz. Eu acho que não foi à toa que Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aquele que vir até mim vai aprender de mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo ele é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sobrecarga, sobrecarregado, peso excessivo. Eu lancei um videozinho de chamada para esse culto, quero fazer menção de algumas frases que eu usei no vídeo. Você parou para pensar que ansiedade, quantos são ansiosos aqui? Nossa, Jesus da Galileia. Eu também. Que a ansiedade é um excesso, um acúmulo do futuro em você, um acúmulo do futuro em você, ansiedade. E estresse. O que é estresse? Nessa mesma lógica, estresse é acúmulo do presente, né? Do agora. Atividade, trabalho, labor, luta. É acúmulo do presente. E o que é depressão? Na mesma lógica, acúmulo do passado. Agora imagina só, você é uma pessoa ansiosa, estressada, porque todos nós paulistas somos, pelo menos é o que diz o figurino, que paulista trabalha bastante, é estressado. Imagina que hoje
as pessoas, de 2 pessoas, uma está desenvolvendo quadro gravíssimo de depressão. Ou seja, a pessoa que arrasta o seu passado. Depressão, é claro que não é patológica, mas imagina você ansioso, estressado e deprimido, tudo ao mesmo tempo acontecendo em você agora. O que vai ser de você? O que será da sua pobre existência? Vai ser um psicótico, um neurótico? Vai ser uma pessoa que vê tudo bagunçado a respeito da vida, a respeito de si mesmo, a respeito dos outros? Eu acredito que Jesus está dizendo isso. Olha, você que é ansioso, você que é deprimido, que arrasta o passado na sua vida, você que está estressado, com uma sobrecarga sobre os teus ombros, vem até mim, porque você vai encontrar descanso para a tua alma. E para você então se entender, você tem que fazer o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 3. Pensar a respeito de você mesmo. Pensar a respeito da tua alma. Olhar para a tua alma, olhar para dentro de você. Os irmãos gostam de equação, matemática? Gostam? Gênesis capítulo 1 e 2. Deus fez o homem, Ele fez a mulher, e Ele então soprou, nefesh, a palavra hebraica, soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Ele não passou a ter alma, ele passou a ser alma vivente. Então, ele era Adam, pó, terra, mas nefesh é igual, sopro de Deus é igual alma vivente. Então eu e você somos pó da terra, mais sopro de Deus, somos alma vivente. Agora imagina, se você estressado, depressivo, ansioso, com tudo isso, tudo que tem a ver com a tua alma, alma aniquilada, vamos fazer a mesma equação? Ou seja, pó da terra, mais nefesh ou ar é igual alma vivente. Se você não tem a alma vivente, ou seja, se você alma vivente menos nefesh é igual ao quê? Pó da terra. Sem a experiência do ar, você simplesmente é pó da terra. Sem o sopro de Deus, você é terra somente. Talvez vem daí a expressão, tô só o pó. Já deu uma teologia para a expressão, estou só o pó. Estou só o pó é aquele que está sem o sopro de Deus sobre a sua vida, está sem o nefesh, está sem a essência e a potência de ser alma vivente. E em nome de Cristo Jesus eu quero fazer algumas considerações nessa noite a respeito de olhar para si mesmo. A primeira consideração: você só ama aquilo que você conhece. Você só ama aquilo que você conhece. E eu tenho percebido que muitas pessoas não se amam. Não se amam porque não se conhecem. Ou conhecem aquilo que se tornaram, mas não aquilo que são. Conhecem aquilo que talvez seja uma plástica, uma mentira, seja uma versão bem ruim de você mesmo, mas não é você. Conhece o selfie da mãe, ou a imagem da mãe em você, ou a imagem do pai em você, ou a imagem da sociedade em você, mas não se conhece. E por isso você não se ama, e por isso você não se aceita. Paulo, quando diz, olha, você precisa pensar com moderação para você mesmo, a respeito de si mesmo, nem além e nem a quem, nem com arrogância e soberba, e nem com uma baixa autoestima, mas olhar para de fato quem você é, para se entender.
Porque você só ama aquilo que você conhece. E às vezes a gente entra num conflito: por que eu sou assim, meu Deus, inseguro? Por que você muitas vezes olha para o espelho, bate a cabeça na parede? Por que eu sou assim? Ciumento. Por que você diz: eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, e não muda? E porque você não muda, você se sente mal, à beça, fica triste, fica chateado. Por que a distância e a separação do outro, quando vai embora, te entristece tanto, te amargura tanto? O que me faz olhar para dentro de mim ou para a minha vida circunstancial e não me faz amar quem eu sou? E nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Talvez você não se ama porque você não se conhece. Não se conhece, não entende por que você é quem você é, ou é quem você está. Pode ser complicado, mas não é complicado não. Pergunte ao Facebook como que são as pessoas hoje em dia. Hoje em dia o padrão de beleza é 10. As pessoas são belas, bonitas. Nunca tivemos uma geração tão bela, tão bonita, que cuida tanto do corpo, que tem uma imagem maravilhosa. A gente está no tempo da chapinha, do Babyliss, no tempo dos cremes. O brasileiro teve acesso a MAC, quais as marcas aí, as mulheres sabem? A Pierre Cardin, Calvin Klein. Então as pessoas estão bonitas, é a época da gourmetização, os restaurantes são bonitos, os ambientes são bonitos, a igreja é bonita, é o tempo de gourmetizar tudo, de mudar tudo. Então nunca tivemos um tempo de imagem tão bonita, mas nesse tempo de imagem tão bonita, os números que nós temos de estatística não condiz com a imagem bonita que nós vemos na sociedade, na nossa vida. Nunca teve tanto suicídio, nunca teve tanta depressão, nunca teve tantos transtornos psicológicos na sociedade. Por quê? Nunca as pessoas foram tão angustiadas, nunca as pessoas viveram tantos descasos. Mas no entanto a imagem está bonita, no entanto a imagem está maravilhosa, mas os números não dizem isso. Existe muita tristeza, porque as pessoas não se conhecem, e o que elas vendem é uma imagem falsa de si mesma. Aí você olha para o Facebook e outros aplicativos sociais, e sempre eles fazem a proposta: com quem eu vou me parecer daqui 20 anos? Você entra nessas brincadeirinhas, faz? Agora tem um negócio no Facebook lá, né? Eu fashion, tem uma coisa assim, eu fashion. Daí a pessoa está como uma atriz, a mulher como uma atriz de cinema, o homem como, sei lá, um ator maravilhoso, bonito, fashion, eu fashion. E as pessoas vão tentando buscar parâmetros para saber quem elas são, ou o que se aproxima delas. A nossa relação hoje é com a imagem, não é com a essência. A nossa relação hoje é com a aparência, é com a estética, não é com a essência. Não existem parâmetros para a gente então de alguma forma delinear aquilo que nós somos, a não ser Cristo, mas isso é mais para frente. No entanto, você não se conhece, a sociedade não se conhece, por isso a autoestima baixa, por isso que a gente não consegue se amar, e você só se ama quando você se conhece. Nessa experiência pastoral, as pessoas vão perguntando algumas coisas. Pastor, eu tenho medo do escuro. Convertido, homem, mas eu não consigo apagar a luz. E como eu me odeio por eu ser assim.
Pastor, eu tenho medo de barata. Da onde vem esse medo de barata? Medo de rato, né, Adriel? Uma irmã me confidenciou que ela dorme de calça jeans. Medo. Razão do medo. Qual é a razão dos teus medos? E essa pessoa que me confidenciou isso, ela disse: olha, eu na infância, uma pessoa adulta da família, à noite ia no quarto e tentava me manipular sexualmente. E eu morria de medo. Quando apagava a luz, eu ia para a cama e tentava, nunca conseguiu, mas o meu medo era que viesse. Então colocava calças para dificultar as coisas. O tempo passou, a pessoa não fez nada, foi embora, a mágoa foi criada, bloqueios, e a pessoa se arrasta nisso, 50, 60 anos depois, vivendo nessa condição. Quantas pessoas que têm um procedimento não conhecem por que repetem determinados padrões? Conhece-te a ti mesmo, você precisa conhecer, saber por quê, vasculhar. Paulo está dizendo isso: olha, você precisa pensar com moderação a teu respeito. Olha para dentro de você, porque que você tem determinados padrões que se repetem. Eu e você, nós temos no nosso cérebro um lugar chamado campo límbico, que o campo límbico é o responsável para armazenar, guardar todo registro de memória, de forma fotográfica, tudo o que acontece com você, coisas boas e ruins, todas as imagens, todas as falas, todas as brigas, discórdias e alegrias, vão tudo para lá. Sabe, uma espécie de, eu não vou falar que é uma lixeira, mas é um lugar onde tudo o que acontece vai sendo filmado, fotografado, uma memória rápida, flash rápido, vai tudo para lá, e aquilo fica lá. E diferente do computador, eu e você não temos a condição de falar assim: isso eu não quero, vou deletar isso, e some, pluf, vai embora. Isso aqui eu vou colocar nessa pasta. Diferente do computador, tudo que vem, lixo, tranqueira, vírus, tudo vai sendo guardado. Registro automático de memória RAM. Tudo que você vê vai ficando guardado ali. Em determinados momentos, aquilo que ficou guardado, aquela sujeira, ela sobe, ela vem, ela explode. Um trauma, alguma situação inusitada, e faz com que você responda aquela afirmação dentro de si, aquele trauma dentro de si, de uma forma que você não se entende. Por isso que Paulo diz que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Padrões. A psiquiatria moderna começou a entender que quando isso acontece, vão abrindo janelas, os neurônios que foram traumatizados, e quando você tem um cenário, um cheiro, uma música que traumatizou naquele momento, você acaba tendo experiências no seu corpo de medo, ansiedade, porque você traumatizou um determinado momento da sua vida. E quando o cenário é pintado da mesma forma, você sente na sua pele, você sente no seu corpo, sente na sua alma as mesmas emoções que você sentiu quando foi traumatizado. Por isso que é importante conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo.
Irmãos, eu vou contar uma particularidade minha aqui. Quando eu era garoto, muito pequeno, 4 anos, pequeno eu sempre fui, mas 4 anos de idade, 3 a 4 anos de idade, eu tenho flashes de memória e tenho as histórias da minha mãe. Quando eu tinha essa idade, a minha mãe falava que eu era muito bonito, e eu fui bonito um dia, então, graças a Deus. E a minha tia e as vizinhas da minha tia, elas me amavam, e elas iam até a casa da minha mãe e me raptavam. E quando meu pai ia para a casa da minha tia e me levava até a casa da minha tia, elas me raptavam. E elas me levavam então para a casa delas. Só que para mim fazer aquela leitura, tipo assim, eu sou um homem, estou sendo levado pelas mulheres, eu não tinha esse poder de consciência de falar assim, bendito sou eu entre as mulheres. Eu não tinha isso. Para mim eu estava sendo roubado, eu sempre estava chorando, eu me sentia invadido pelas mulheres que ficavam, ai como ele é lindo, que pegava, que apertava, que abraçava e que me raptava e me levava. E isso foi desenvolvendo em mim um medo de conversar com mulher, um medo de falar com mulher. Eu tenho esse problema de, quando eu estou conversando com mulher, de travar, de me sentir inadequado. Deveria ser ao contrário, você é homem, vai lá, fala com a mulher. Não, mas isso foi desenvolvendo em mim, para eu entender isso, e me perceber, por que eu tinha esta aversão, não aversão à mulher, por favor irmãos, mas esse medo de ser raptado, esse medo de ser invadido, porque eu era invadido na minha infância, e às vezes isso vai tolhindo a gente, em tantas áreas da nossa vida, vai deixando a gente recalcado, como o pecado que entrou em nós, recalcando a imagem e a semelhança de Deus em nós, deixando a gente, sabe, difícil de fazer uma entrevista com a mulher do RH, no caso, com uma médica, e essa médica aí, eu lembro que minha mãe me levou, eu tinha uns 9 anos de idade, e ela me levou a fazer uma consulta, para olhar o meu órgão genital, e quando eu vi aquela mulher, eu saí correndo, ninguém me segurou dentro daquela sala, eu tinha 9 anos, sai fora, que essa mulher, não, que isso, medo de ser invadido, travado, e você carrega algumas coisas também, porque você não se conhece. A partir do momento que eu comecei a me entender e a me conhecer, estas janelas, elas começaram a ganhar uma outra cor, eu comecei a combatê-las, porque para cada janela de trauma que é aberta na nossa vida, e a gente vai se percebendo, vai se abrindo uma outra janela em Cristo Jesus, para nos entender e a fazer-nos refletir e a combater janelas tortuosas. Então eu volto à pergunta de Paulo, que nos leva a pensar com moderação a respeito de nós. Eu pergunto para você, quem que você é? Qual é o nome? Qual foi a intenção? Qual foi a concepção a respeito da tua vida, a respeito da tua existência? Qual foi a concepção? Porque você só pode se amar a partir do momento que você se conhecer. Segunda coisa, eu só posso amar ao outro amando a mim mesmo. Não é este o mandamento de Jesus? Amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, se você não se ama, se você tem pensamentos horríveis a respeito de você,
como que você vai amar o próximo? Aliás, você simplesmente vai devolver aquilo que você pensa a respeito de você. Se você não se aceita, você não vai aceitar o outro, é espelho. Se a tua autoestima ela é baixa, você vai considerar todos os outros também de forma errada, vai rebaixá-los. Aliás, quando alguém quer rebaixar alguém, as pessoas falam mal dela. Então, quando você fala mal do outro, é uma forma de você falar bem de si mesmo. É uma forma de você se aceitar, não é porque você é melhor. É quando você rebaixa alguém, você fica acima dela. Então é um mecanismo seu de defesa para falar, eu sou melhor pelo menos que fulano. Mas na verdade é simplesmente projeção. Você está devolvendo o ódio que você pensa a respeito de si mesmo. É você que não se aceita. É você que pensa de forma equivocada a respeito de si. Por isso que é importante você conhecer ou pensar a respeito de você com moderação. Nem além, nem a quem. Se conhecer, porque eu me conhecendo, eu posso me amar. Em segundo lugar, eu posso amar o meu semelhante. Eu posso minimizar conflitos na família, conflitos no trabalho, conflitos no dia a dia, conflitos na minha experiência de vida na terra. Porque quando a gente começa a se entender e a se ver, a gente fala, meu Deus, como eu sou maluco, como eu sou doido, nossa, eu sou assim mesmo. E a gente começa a ser mais tolerante com os outros. A gente começa a entender, fulano é assim porque aconteceu alguma coisa aí, entrou algum vírus, tem algum trauma aí, tem algum problema aí. A gente começa a ser mais tolerante. A gente não coloca a régua de inferno e céu, porque essa régua de inferno e céu, embora tenha essa cosmovisão de início da vida e final da vida, do Gênesis ao Apocalipse, do início de tudo a para onde nós vamos, mas também acontece de forma micro no cotidiano, que você vai de céu a inferno, dependendo do que você come no almoço, por exemplo, dependendo com quem você encontra no ônibus na segunda-feira pela manhã. Eu estava bem, eu estava no céu, agora encontrei fulano, estou no inferno. Eu estava bem, mas peguei o meu olerite, fui para o inferno. Essa lógica ela vai se repetindo. Eu vim para a igreja na expectativa de estar no céu, mas de repente o irmão do louvor cantou uma canção que eu não gosto. O irmão que fez a oração, fez uma oração zoada. Daí fui para o inferno, na igreja eu fui para o inferno. E é engraçado isso, né? Essa lógica, esse padrãozão que vai se repetindo. E é interessante porque se a gente não se entender, a gente faz da nossa vida e da vida dos outros um inferno. Lógica de céu e inferno. Você é anjo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, céu. Você é pecador, filho das trevas, inferno. Mas quem que é inferno de fato? Se o santo, que é Deus em Cristo Jesus, nos amou de tal maneira, quem sou eu para não amar o meu semelhante? Ou você é perverso mesmo, ou você é ruim mesmo, ou você ainda não se entendeu, ou você ainda não se compreendeu, e eu quero afirmar e acreditar que seja essa segunda alternativa. Você não se entendeu como pessoa, não se entendeu como cristão, como filho de Deus, não entendeu quem você é. Conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, capítulo 4, você precisa cuidar de você mesmo, cara. Você precisa olhar para você, precisa olhar para a sua vida.
Porque se você não se entender, quem é que vai te entender? Você precisa olhar para você, para poder aceitar aquilo que falam a respeito de você ou não, para poder aceitar as injúrias, ou calúnias, ou palavras a respeito de você ou não. Quando alguém te xinga, é difícil, né? Eu sei que é difícil. Alguém te xinga, fala de você, por exemplo, você está na rua, alguém fala um palavrão, eu vou pedir um perdão para os irmãos antecipado, eu vou falar um palavrão aqui. Alguém te xinga, fala, seu corintiano. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Ficou mal, era melhor ter falado palavrão, né, pastor? Alguém fala uma coisa assim, seu São Paulino, ô Santista, seu... O Santos perdeu hoje? Deve ter perdido. Te xinga. E aí, o que você vai fazer? Se você aceitar a palavra que a pessoa falou a respeito de você, você vai morder a sua orelha, vai morder a sua língua, vai esmurrar o carro ali na hora. Ou você pode refletir a respeito daquilo que a pessoa está falando. Bom, isso é um palavrão? Por exemplo, ser chamado de corintiano. Não, não é um palavrão. Não é um palavrão. Aliás, você pode refletir e falar, não, realmente eu sou corintiano. Você pode responder a pessoa, é isso aí, vai Corinthians. Não, eu sou realmente corintiano. Ele está pensando que está me xingando, mas ele está me elogiando. Você pode pensar assim, esse cara não me conhece. Ele não sabe quem eu sou. Porque ele está usando essa palavra para tentar me definir, mas isso não me define. Isso não tem nada a ver comigo, isso é a prova da ignorância do meu acusador. Conhecer a si mesmo não faz você titubear pensando a seu respeito de forma equivocada. Eu já me deparei com muitas pessoas que sempre ouviram do pai assim, seu insignificante, inseto, você faz tudo errado. Daí vai para a escola, a professora reforça esse pensamento. Mas você, hein? Pedala a robinha na tua cabeça, sempre faz errado essa lição, não aprendeu ainda? Ou, daí passa o tempo, o cara vai para o trabalho, é um bom profissional, mas em um determinado momento, um erro na vida, caramba, fez errado isso aí, daí volta lá para o pai, reforça o pensamento da professora, realmente eu faço tudo errado. Daí você entra na depressão, entra na tristeza. De fato você faz tudo errado mesmo? De fato isso corresponde àquilo que você é? Procura conhecer a ti mesmo, fazer uma viagem na sua interioridade, olhar aquilo que acontece ou aconteceu com você e que te trouxe até aqui. Isso é muito importante para a nossa existência, para a nossa sobrevida na terra, porque a nossa lógica não é céu e inferno, a nossa lógica é imagem e semelhança de Cristo Jesus, e uma caminhada agora com Ele para tornar quem Ele é. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com aquilo que nós nos tornamos, tem a ver com a intenção e propósito de Deus, tem a ver com a projeção de Deus a meu respeito e a seu respeito. Deus não disse, vamos fazer um homem, e esse homem nós vamos fazer um inferno e um céu, e se ele for merecedor, ele vai para o céu, mas se ele não for merecedor, ele irá para o inferno. Daí a Trindade celebrou, ficou feliz, então nasceu eu e você. Não, ele disse o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então entrou um vírus, e ele apresentou Cristo, olha, é isso que te leva de volta ao meu projeto inicial. É isso que te leva de volta ao meu projeto de ser você a minha imagem e semelhança. Mas para isso você precisa se conhecer. Precisa se conhecer. E isso
é muito importante. Quem se conhece passa a se amar, e quem ama passa a amar ao próximo. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a semana que vem eu vou falar sobre ansiedade, segundo a palavra de Deus. Ansiedade. E assim sucessivamente eu quero falar dos transtornos e conflitos da nossa alma. Mas a intenção, saibam os irmãos, nessa abertura do divã, é você conhecer a você mesmo. Porque só através do conhecimento você passa a se aceitar. Só através do conhecimento você passa a amar ao outro. Só através do conhecimento eu posso voltar à origem do meu nome, da intenção e concepção do propósito daquilo que eu fui feito, imagem e semelhança de Deus. Conhece-te a ti mesmo, em nome de Jesus. Amém?